Olá, pessoal! Meu nome é Marcela, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou participante do programa PIBID e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os vírus. A sigla PIBID, ela significa Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele foi criado em 2007 e é uma forma que a faculdade tem de estimular nós, estudantes, que pretendemos, seguir pela licenciatura, a nos formar professores. Então, assim, é uma forma que a gente tem de ver na prática como é o dia a dia da escola, o que tem por trás da sala de aula e conhecer todo esse ambiente escolar antes de que a gente forme. Então, é um estímulo que a gente tem, uma formação inicial para nos tornarmos futuros professores. Antes de entrarmos de fato no conteúdo sobre vírus, devemos saber o que é e o que não é considerado ser vivo. De forma geral, ser vivo é aquele que nasce, cresce, se reproduz, e, portanto, possui a característica de herdabilidade e, por fim, morre. Além disso, eles também são compostos por uma ou mais células, sendo então uni- ou pluricelulares, possuem metabolismo e também organização celular. Ao analisarmos essas imagens presentes nessa apresentação, a gente sabe claramente que carro, pedra e água são seres não vivos, enquanto cachorro, humanos e bactérias são seres vivos. E os vírus? O que eles são? Será que eles são seres vivos ou seres não vivos? Ao analisar suas características, muitos cientistas discutem se os vírus são ou não são seres vivos. Os que não os consideram como seres vivos defendem a ideia de que eles não possuem organização celular, uma vez que eles são acelulares, além de não possuírem metabolismo próprio, o que fazem deles parasitas intercelulares obrigatórios, ou seja, reproduzem no interior de outras células. Já os que defendem os vírus como sendo organismos vivos utilizam a ideia de que eles apresentam material genético e possuem capacidade reprodutiva, herdabilidade e variação genética. Desde a sua descoberta, os vírus se tornaram um grande problema para os cientistas do que seria o conceito de vida, e até hoje há debate para colocar ou não os vírus como seres vivos. Por não possuírem células e, consequentemente, de forma majoritária, não serem considerados seres vivos, esses não foram incluídos em nenhum dos reinos. Assim como foi falado anteriormente, os vírus são acelulares, ou seja, não possuem membrana plasmática delimitando a célula e estruturas celulares, e não possuem metabolismo próprio, sendo classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Além disso, podem possuir como material genético o DNA, o RNA ou ambos, como é o caso do citomegalovírus. Como seu material genético possui a capacidade de sofrer mutações, a criação de vacinas para doenças virais é dificultada. Além das mutações e evoluções, os vírus também podem evoluir juntamente com o hospedeiro ao longo do tempo. Fora das células, os vírus, ou melhor, os vírons, que é o nome dado dessa partícula, presente fora da célula hospedeira, eles são inertes e alguns podem se cristalizar, como se fossem minerais, concedendo a esse organismo, então, a característica de mineralização. Além disso, vale lembrar que os vírus são organismos microscópicos e que, por serem causadores de inúmeras enfermidades, são temidos por várias pessoas. Os vírus, apesar de terem uma estrutura pré-definida, a qual é formada por proteínas e ácidos nucleicos, essas podem sofrer diversificações. De forma geral, eles apresentam capsídeos que envolvem o material genético presente. Esses capsídeos, eles são formados por capsômeros. E esses capsômeros, eles possuem a capacidade química de se envolverem com substâncias presentes fora da célula, na superfície da célula.
Dessa forma, a união do capsídeo com o ácido nucleico forma o nucleocapsídeo. Alguns vírus, além do nucleocapsídeos, eles possuem um envoltório externo de constituição lipoproteica, derivada da membrana plasmática das células hospedeiras, sendo esses, então, classificados como os vírus envelopados. Além disso, eles são, de forma simplificada, divididos estruturalmente em cabeça e cauda, sendo a cabeça formada pelo material genético e pelas proteínas, e a cauda pela bainha contrátil e pelas fibras proteicas. A classificação dos vírus ela é baseada em seu material genético. Dessa forma, esses podem ser classificados em DNA vírus ou adenovírus, os quais possuem o DNA como material genético, e o RNA vírus, que possuem como genoma o RNA. Os RNA vírus, eles ainda podem ser subdivididos em RNA de cadeia positiva, quando o próprio RNA mensageiro comanda a síntese de proteínas e a produção de RNAs complementares, que no futuro servirão de molde para a produção de novas cadeias, e RNA de cadeia negativa, quando o RNA mensageiro do genoma ele é complementar ao RNA do vírus, então ele apenas serve como base. Além disso, nós temos também o retrovírus, que é quando o genoma é o RNA, mas ele serve de molde para a produção de DNA. Então, RNA vai estar servindo de molde para a produção de DNA através de um processo chamado retrotranscrição. E esse processo, a retrotranscrição, utiliza a enzima transcriptase reserva. Tá? As infecções virais, elas podem ocorrer principalmente de 3 formas, sendo elas a inoculação do ácido nucleico, a endocitose e a transposição de membrana. A inoculação do ácido nucleico é quando o vírus se aproxima da bactéria, fixa-se na sua superfície e introduz o seu material genético no interior da célula hospedeira. Já a endocitose ocorre quando o vírus é fagocitado pela célula hospedeira e o seu envelope é digerido pelas enzimas do lisossomo, liberando o seu material genético. Por fim, a transposição de membrana ocorre quando o envelope viral se funde à membrana plasmática da célula hospedeira e libera o seu capsídeo no interior dessa célula. Os ciclos de vida são as formas que os vírus utilizam o metabolismo da célula hospedeira para a reprodução. Dessa forma, existe o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus insere seu material genético na célula hospedeira e as funções dessas são prejudicadas ou até mesmo interrompidas. Dessa forma, ocorre uma grande produção de partículas que resulta em uma explosão da célula e, consequentemente, a liberação de um grande número de novos vírus. Enquanto isso, no ciclo lisogênico, o vírus insere o seu ácido nucleico, tornando-se parte do DNA da célula modificada, a qual continua as suas funções normais. Durante a mitose, o material genético da célula modificada, através da incorporação do genoma do vírus, sofre duplicações e gera células filhas, com esse novo genoma recombinante. Por fim, eu separei 2 exercícios para a gente frisar e revisar um pouco da matéria dada. Então, o primeiro diz assim: o HIV é um exemplo de vírus envelopado, marca alternativa que explica corretamente essa definição. Bom, como eu disse para vocês, lá na parte de estrutura do vírus, os vírus possuem uma estrutura pré-definida, que ela é formada pelo genoma e pela proteína, que são a cápsula proteica, E que alguns vírus podem possuir ainda o envoltório extra, que é o caso dos vírus envelopados. E esse envoltório extra, ele é derivado da membrana plasmática da célula hospedeira e, portanto, ele é constituído de lipoproteínas,
ou seja, um envelope lipoproteico. Portanto, a resposta da número 1 é a letra C. Vírus envelopados são vírus envolvidos por um envelope lipoproteico. A segunda questão diz o seguinte: os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. De acordo com o texto, é correto afirmar que. Então, antes da gente resolver de fato essa questão, eu queria dar duas dicas para vocês. Primeiro, assim, a primeira dica que eu dou é para ler o texto com muita atenção, porque muitas vezes a gente vai tirar dicas ou até mesmo a resposta que a gente precisa para resolver. Então, assim, é uma economia de tempo, de raciocínio. Então, ler o texto é primordial. E a segunda é que antes de começar a ler cada alternativa individualmente para analisar se está correta ou não, eu indico que leia todas, porque algumas são excludentes e algumas você vai ver que você vai perceber que está errado. Então, assim, você já vai descartar da sua segunda análise, que vai ser mais detalhada, né? Mais focada em achar a resposta certa. Nesse caso, ao ler o texto, e principalmente na parte que fala que eles invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir, fica evidente que os vírus eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E, portanto, a resposta certa da questão número 2 é a letra C, que diz que os vírus não têm metabolismo próprio, assim como fala no texto e assim como eu já expliquei anteriormente. Nesse slide, eu mostro, eu deixo aqui para vocês as principais referências, bibliografias que eu utilizei para gerar esse conteúdo. Caso vocês queiram pesquisar mais a fundo ou tenham alguma dúvida, aí está para vocês pesquisarem. Obrigada ao PIBID, por essa oportunidade, à CAPES por fomentar esse programa tão importante para nós, à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao curso de Ciências Biológicas, por me permitir aprender, por me proporcionar esse conhecimento, e meus agradecimentos também a todos que assistiram a essa aula. Eu espero que tenham compreendido o tema abordado e desejo a vocês muito sucesso em suas vidas.